Imagine-se às margens do rio Eufrates, com a água brilhando sob o sol, sem saber dos antigos segredos enterrados sob sua superfície. 4 anjos poderosos, Lúcifer, Samiasa, Azazel, Belzebu, estão prontos para se libertarem de seus laços milenares. Mas por que é que chegou agora o seu momento e que caos irão desencadear sobre a humanidade? O Apocalipse nos avisa sobre sua libertação ao som da 6ª trombeta, anunciando um exército de 200 milhões de cavaleiros prontos para se levantar. À medida que nos aprofundamos nesta profecia arrepiante, você descobrirá, não apenas uma história de terror, mas um aviso profundo que pode transformar a forma como vemos o mundo hoje. Você está pronto para enfrentar a verdade chocante? Lúcifer pode ser imaginado a certa altura como o epítome da beleza e do esplendor celestial radiante, com o brilho e o propósito que foi projetado para cumprir. Entre as hostes celestiais, a luz dele era a mais brilhante, ultrapassando a constelação das estrelas da manhã acima. Sua voz, uma sinfonia em si, ressoava com a pureza do propósito para o qual ele foi criado: trazer glória e honra a Deus. Disse que seu ser foi adornado com objetos do mais alto artesanato, demonstrando uma arte que falava das mais elevadas intenções do Criador. Em todos os sentidos concebíveis, Lúcifer foi uma obra-prima. Mas em meio a tanta grandeza, uma sombra começou a se formar dentro dele, como um fio de fumaça no ar puro. Essa sombra era o orgulho, uma força sutil, mas invasiva, que cresceu silenciosamente em poder. Enquanto Lúcifer examinava sua própria magnificência, pensamentos surgiram em sua consciência, sussurrando o fascínio da autoadmiração. Estes sussurros converteram a admiração pelo Criador numa adoração equivocada do seu próprio reflexo, ao testemunhar a sua influência e majestade celestiais. O orgulho transformador que crescia dentro dele distorceu lentamente sua percepção, distorcendo sua compreensão de seu verdadeiro propósito. Ele começou a desprezar a própria autoridade que lhe dava propósito e glória, transformando sua perspectiva de serviço em noções de direito. Lúcifer acreditava que sua glória o tornava igual a Deus, ignorando a ordem e a harmonia divinas instiladas no cosmos. Ele se via não como um arauto da majestade de Deus, mas como uma figura digna de veneração e soberania. Esta transição de servo para rebelde não foi apenas pensada, mas logo se tornou um desafio ativo. Reunindo outros anjos que caíram, no encanto de seu carisma e visão sedutora, Lúcifer começou a instigar a rebelião. Com uma língua suave como a seda e uma mente afiada como uma adaga, ele transmitiu suas ideias aos seus pares, transformando aliados em camaradas de armas. Esta corrente de dissidência transformou-se numa força formidável, uma assembleia que se manteve convencida do seu direito de desafiar a própria divindade, cuja luz iluminava os céus. Mas a rebelião iniciada por Lúcifer não foi apenas um acto de desafio, foi uma afronta à própria harmonia divina. O céu, um lugar de serenidade e unidade, encontrou os seus salões ecoando com os tambores da dissidência. A guerra, em espírito e em ser, se seguiu. O reino celestial tremeu sob a pressão deste conflito cósmico, anjos colidindo não com lanças de ferro, mas com vontades tão indomáveis quanto o metal. A rebelião marcou um momento profundo que reverberou através do tempo, uma guerra celestial onde a harmonia dos anjos colidiu com as sementes da ambição e do orgulho. Neste confronto, a supremacia de Deus era inquestionável. Seu poder era uma força a ser reconhecida, um farol de esperança e verdade. Numa derrota impressionante e nada surpreendente, as forças rebeldes encontraram-se dispersas pelo poder inegável do divino. Isto não foi apenas a demonstração do poder de Deus, mas a sua justiça como o Criador, afirmando que ninguém poderia se comparar à sua onipotência e sabedoria. No entanto, Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, escolheu não aniquilar Lúcifer e os seus seguidores. Em vez disso, ele os expulsou, marcando a expansão azul do céu com a sua queda, uma descida da graça tão profunda que deixou rastros por toda a existência.
Os rebeldes caíram da glória, abrindo caminho através do vazio invisível até um novo domínio, um estado de separação conhecido como inferno. Este exílio marcou o início da transformação de Lúcifer em Satanás, amargurado e determinado a continuar a sua rebelião contra Deus, agora com foco na mais nova criação de Deus, a humanidade. Este banimento alimentou o seu ressentimento e acendeu uma vingança contra o divino, na qual a humanidade se tornaria o campo de jogo. Como um ser agora fora da luz de Deus, o seu objetivo tornou-se turvo pela vingança, gerando estratégias tecidas com engano, procurando minar a obra de Deus, corrompendo a própria imagem de Deus, a humanidade. Assim, com um novo propósito, limitado pela malícia, Satanás procurou aliados no domínio terrestre, aqueles que promovessem as suas ambições contra o mundo. Ele continuaria a exercer a sua influência, determinado a desviar os outros, criando ondas de caos que procuravam desvendar a beleza e a harmonia da criação divina. Este ato preparou o cenário para uma saga contínua de rebelião, um tabuleiro de xadrez cósmico onde cada movimento carregava o peso das consequências eternas. O grande adversário, outrora resplandecente na luz, agora operava sob véus ocultos, orquestrando os seus planos através da astúcia, do engano e da rebelião como seus instrumentos. Outrora, o líder dos anjos, ele era agora o orquestrador do caos, sempre procurando desviar a criação de Deus do seu propósito divino, usando a humanidade não como aliada, mas como peão num jogo de desafio maior e mais sombrio. Nesta grande narrativa cósmica, a queda de Lúcifer tornou-se não apenas um testemunho de orgulho, mas um prelúdio para as crônicas das provações da humanidade no meio do conflito entre vontades divinas e caídas. Esta intrincada história de traição, orgulho e justiça divina estabeleceu um novo precedente, uma dança de luz e sombra representada nas telas do céu e da terra para as gerações futuras. Após a queda de Lúcifer, quando a guerra celestial marcou os reinos divinos, a onda de rebelião se formou na estrutura do futuro da Terra. Agora nos voltamos para a história de Samiasa, um líder entre os vigilantes, aqueles seres angélicos encarregados de zelar pela humanidade. Ao olharem para a Terra, Samiasa e seus parentes ficaram extasiados, não pela pureza de seu dever, mas pelo fascínio da centelha mortal, sua imprevisibilidade, seu potencial bruto. Atraído pela curiosidade e pela ganância, Samiasa decidiu descer à terra. O anjo, outrora parte do coro puro do céu, agora ansiava provar o fruto proibido de transmitir segredos divinos aos mortais. Reunindo seus seguidores, ele abriu suas asas pelos céus e pousou entre as planícies e montanhas onde os humanos trabalhavam inocentes do peso do verdadeiro poder e conhecimento. No início, esses anjos caídos eram vistos como deuses, os portadores da luz em um mundo sombrio. Eles ofereceram à humanidade presentes que brilhavam com promessas. O primeiro era o conhecimento da magia, invocar as forças invisíveis do mundo e submetê-las à vontade. As plantas tornaram-se poções, as palavras tornaram-se encantos falados, e a própria natureza parecia estar sob o domínio das mãos humanas. No entanto, dentro deste encantamento havia engano, pois cada feitiço colocava outra corrente nas almas daqueles que os lançavam. O armamento veio em seguida, uma arte sombria revelada pelas instruções insidiosas dos anjos. Os humanos aprenderam a forjar metais, não para rélias de arado, mas para espadas. Eles compreenderam a terrível emoção de deter o poder sobre a vida e a morte. Aldeias transformadas em impérios fortificados, cada um buscando o domínio sobre o outro através de conquistas sangrentas. Cenas de campos manchados de sangue com bordas de metal frio foram refletidas nos olhos de Samiasa, enquanto a essência da guerra corrompia os corações destinados ao domínio pacífico sobre as criaturas da terra, e ensinaram a vaidade, a tragédia oculta na sua tapeçaria de conhecimento. Eles incutiram uma adoração de si mesmo, um desejo de superar a beleza temporal e de idolatrar o efêmero em detrimento do eterno. A humanidade, agora vestida com peles de falsos deuses,
perseguiu a ambição vazia da imortalidade através dos seus vasos de barro. Testemunhando isso, Deus realizou uma vigília silenciosa. Seu coração transbordou de tristeza diante da corrupção que enredava a humanidade, mas sua sabedoria previu um propósito além do caos imediato. Esta história trágica faria parte de uma narrativa cósmica profunda, onde o livre-arbítrio, o dom mais precioso do homem, deve ser testado e refinado entre as cinzas. O plano de Deus estava velado na vastidão do tempo, muito além do sofrimento e do caos imediatos, pois ele viu o que estava oculto para todos, menos para ele mesmo: a redenção. O livro de Enoque fala desta ruptura, pintando imagens vívidas de anjos em rebelião, agora ligados à terra não por propósito divino, mas pelas suas falácias. Este relato, vívido e angustiante, fala dos anjos acorrentados, presos no esquecimento perto do Eufrates, guardiões da ira até um momento determinado, quando a profecia os conduz aos atos finais do desígnio do próprio Deus. As ironias se distorceram, pois o conhecimento que Samiasa compartilhava agora erguia-se como uma espada sombria acima de suas próprias cabeças. Ao presentear os humanos com a guerra e a ganância, os caídos inadvertidamente os capacitaram com ferramentas de destruição angélica. A humanidade começou a superar as suas necessidades e, com cada ciclo de crescimento, avançou em direção à própria ruína dos anjos. Samiasa, vinculado por seus próprios acordos e ambições, agora enfrentava os frutos amargos de seu trabalho, vendo a humanidade, suas supostas obras-primas, deslizando para a ruína, mas carregando consigo o potencial de julgamento até, mesmo contra os celestiais. A terra gemeu sob este fardo de conhecimento, à medida que cada novo domínio lançava uma sombra de uso indevido. No entanto, mesmo em desespero, a grande história de Deus costurou através do tecido do tempo uma oportunidade redentora. Um brilho da sua própria luz permaneceu enterrado nas profundezas da mesma humanidade, perpetuando o seu próprio quase-apocalipse. Numa eventual rebelião contra as cadeias da vaidade e da guerra dos anjos, a humanidade levantar-se-ia, não com espadas, mas com um grito de paz inerente às suas almas dadas por Deus. Assim, se desenrolou a história de Samiasa, uma fábula, em meio à tragédia, sussurrando o terrível despertar da humanidade, uma criação ao mesmo tempo amaldiçoada e abençoada pelos sussurros divinos entre a terra e o céu. Uma história que se estende até o próximo capítulo, enquanto outros poderes para além dos céus conspiraram e esperaram a sua vez de influenciar este antigo teatro, sempre observado, sempre conhecido, pelo autor de todas as coisas. Na hierarquia distorcida do reino demoníaco, Beelzebu ocupa um lugar de influência sinistra e poder insondável, emergindo como o príncipe dos demônios. Este ser, cujo nome tem despertado medo através dos tempos, não é uma mera nota de rodapé nas crônicas da rebelião celestial. A sua ascensão à proeminência nas fileiras de Satanás conta uma história não só de malevolência, mas de astúcia estratégica e manipulação insidiosa. Enquanto a corrupção semeada na terra por anjos caídos como Samiasa prepara o cenário, a influência de Beelzebu se espalha como uma sombra escura, alcançando os corações e mentes da humanidade e desafiando a ordem celestial com seus enganos. No Novo Testamento, Beelzebu é frequentemente associado ao próprio Satanás, refletindo sua posição elevada e seu papel significativo. Referência a isso pode ser encontrada em Mateus 12, 24, 27, onde os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Esta acusação, em vez de diminuir Jesus, revela inadvertidamente a temida potência atribuída a Beelzebu, figura demoníaca capaz de comandar legiões. Enquanto a burocracia celestial é ordenada, com cada anjo servindo ao seu propósito e posição, a hierarquia demoníaca é um eco caótico, onde o poder é tomado através da traição e da manipulação. Beelzebu prospera neste caos, orquestrando o engano tanto entre as forças caídas como contra a humanidade. Suas estratégias não são abertamente agressivas. Em vez disso, são súbites minando a verdade e promovendo uma sabedoria falsa.
tal como Samyaza, cuja transmissão de conhecimento proibido levou à dissolução da ordem divina na Terra. As maquinações de Beelzebu fomentam a concepção errada e a distorção da vontade de Deus. A influência de Beelzebu vai além de meros sussurros de dúvida. Encoraja ativamente uma vida de indulgência carnal, o abandono da fé e a busca de ambições vazias. Ao mascarar seus atos como iluminação, ele leva as pessoas a substituir a verdade divinamente ordenada por algo infinitamente distorcido. Os demônios, sob o seu comando, infiltram-se nos pensamentos humanos, fomentando o desespero e o relativismo moral, ao mesmo tempo que distanciam ainda mais a humanidade do caminho da justiça. Estrategicamente situado, o Eufrates desempenha um papel fundamental nesta grande narrativa de conflito espiritual. Este rio referenciado no livro do Apocalipse torna-se a fronteira onde a guerra espiritual culminará. Em Apocalipse 9, 14 e 15, é ao longo deste rio que 4 anjos poderosos estão presos, destinados a serem libertados para trazerem uma destruição inimaginável, num evento envolto em mistério e julgamento divino. O significado da presença de Beelzebu neste contexto profético não pode ser subestimado. É como se o próprio lugar onde o Éden floresceu fosse testemunhar outro evento monumental marcando o fim dos tempos. O papel de Beelzebu neste conflito que se aproxima é semelhante ao de um mestre estrategista, preparando o campo de batalha. Ele instiga uma era onde a verdade é relativa, onde as linhas entre o Criador e a criação se confundem. É na cacofonia deste mundo espiritualmente ambivalente que a 6ª trombeta soará, e os anjos presos serão soltos como arautos do desmoronamento do mundo. A sua libertação significa não apenas a vingança do céu, mas também os altos riscos neste jogo cósmico, onde Beelzebu desempenha o seu papel com precisão calculada. A persistência do trabalho de Beelzebu é evidente não apenas em proporções grandiosas e apocalípticas, mas também no panorama cotidiano da vida humana. É dele a voz que põe em causa a autenticidade e a relevância das ordenanças divinas, tentando provocar a rebelião contra o desígnio de Deus, como fez nos dias do Éden. Através do artifício e da astúcia, ele procura forjar uma realidade onde a humanidade, cega pelo orgulho e pela autossuficiência, desafia o próprio trono do céu. Beelzebu ilustra a divergência hierárquica da ordem divina, onde as posições entre os demônios são alcançadas através de intrigas e não de serviço. Sua história acentua o forte contraste entre o coro celestial de harmonia e unidade e os ecos perturbados da ambição infernal. É um espelho espiritual que reflete imagens distorcidas do reino que outrora serviu, agora um falso império de caos e rebelião. Enquanto a trombeta do 6º anjo se prepara para soar num aviso ameaçador, a influência de Beelzebu é palpável, entrelaçada com a tapeçaria escura que cobre o mundo. A humanidade está numa encruzilhada, oscilando entre a sedução da falsa sabedoria e o apelo ao arrependimento. Aqui, a hierarquia demoníaca revela o seu objetivo final, um mundo preso pelo medo e pela complacência, preparado para enfrentar o julgamento anunciado pelo toque da trombeta, a revelação do conflito cósmico e a batalha final pelas almas da humanidade. O som penetrante da 6ª trombeta reverbera pelos céus, um sinal profundo no livro do Apocalipse que revela um capítulo insondável de conflito cósmico e julgamento divino. Este ato põe em movimento uma cadeia de decretos divinos, liberando forças celestiais que foram restringidas por eras. 4 anjos formidáveis, há muito presos no grande rio Eufrates, são libertados, encarregados de uma missão sombria que marca um limiar sem precedentes na narrativa cósmica. Estes, seres formidáveis no seu poder e propósito, são encarregados de executar um julgamento que resulta na perda de 1/3 da população humana. A libertação destes anjos significa mais do que um mero evento apocalíptico. Incorpora o culminar ordenado da paciência divina e a consequência inevitável da rebelião persistente. Acorrentados ao Eufrates, um rio repleto de significado, histórico e espiritual, estes anjos permanecem como sentinelas da ira divina,
personificando o julgamento controlado, mas feroz, do Todo-Poderoso. O Eufrates, muitas vezes visto como a fronteira entre o Oriente e o Ocidente nos tempos antigos, demarca historicamente não apenas terras, mas planos celestiais, funcionando como palco para esta manifestação da justiça divina. À medida que estes anjos avançam, eles comandam um exército de magnitude inimaginável. 200 milhões de cavaleiros liderados por anjos caídos, uma força tão vasta que a sua descrição desafia a compreensão humana. Este exército, marchando com uma intensidade surreal, personifica o epítome do julgamento divino e da rebelião dos caídos. É um espetáculo aterrorizante, um jogo de xadrez celestial em que esses cavaleiros com armaduras vermelho-fogo, azul escuro e amarelo enxofre surgem como instrumentos de retribuição divina. A sua presença sinaliza um paradoxo comovente. Enquanto a humanidade enfrenta a terrível realidade do julgamento divino, os anjos caídos avançam em direção à sua queda final. Aqui, a intrincada dinâmica do conflito cósmico se manifesta, revelando camadas de verdades espirituais. Por um lado, a rebeldia dos anjos caídos atinge o seu apogeu, levando não apenas à destruição física, mas a uma profunda catástrofe espiritual. O seu impulso incansável em direção ao Armagedon reflete o trágico culminar da sua antiga animosidade contra o Criador. Por outro lado, esta visão apocalíptica sublinha a soberania de Deus sobre o caos cósmico, demonstrando a sua autoridade última para orquestrar e levar a bom termo a grande narrativa da redenção e do julgamento. As imagens deslumbrantes desses eventos estão carregadas de simbolismo. Os cavaleiros, encarnados como agentes do caos, produzem pragas, fumaça, fogo e enxofre, elementos ligados à destruição, mas também à purificação. A enorme escala do seu número, 200 milhões, simboliza a completude da orquestração divina, um julgamento divino meticuloso. Cada elemento deste grande quadro é um testemunho de profecias antigas, afirmando-as vividamente e anunciando o dia do ajuste de contas que se aproxima. Apesar do caleidoscópio de julgamentos que se desenrola entre as nações, a reação da humanidade é curiosamente resistente. Em vez de arrependimento, há teimosia, um apego intransigente aos próprios ídolos e pecados que invocaram tais respostas divinas. Este coração humano inflexível justapõe a misericórdia divina, subtilmente tecida nestes actos de julgamento, com a rebelião desenfreada de um mundo enredado na corrupção. A recusa em recorrer a Deus durante manifestações tão terríveis destaca não só a influência dos caídos, mas também a corrupção profundamente enraizada dentro da própria humanidade. Este trágico drama cósmico nos leva a um momento de profunda reflexão espiritual. As manifestações catastróficas orquestradas pelos anjos caídos servem como espelho do próprio estado espiritual da humanidade, um estado marcado pela rebelião e pela desobediência. Com temas profundos de julgamento e redenção entrelaçados em sua narrativa, a sexta trombeta serve tanto como um aviso angustiante quanto como um chamado esperançoso à renovação. Acena àqueles que testemunham estes eventos através das páginas da profecia à introspecção, instando-os a superar as seduções das trevas e a lutar em direção à luz divina. À medida que o conflito cósmico atinge o seu auge, o cenário está preparado para um confronto espiritual mais amplo. Este capítulo de revelação não é um fim inevitável, mas um momento oportuno para a transformação, um lembrete celestial da possibilidade de redenção em meio à tribulação. Aqui reside o propósito em desenvolvimento do julgamento divino. Despertar um mundo adormecido para a realidade da guerra espiritual e tirar a humanidade das profundezas do desespero para a promessa de salvação através do arrependimento sincero. Neste jogo de xadrez celestial de destinos em desdobramento, cada peça se move com propósito, tecendo histórias de esperança por caminhos sombreados pela destruição. Para além da destruição está a segurança, a realidade inequívoca de que, apesar da resistência da humanidade, a misericórdia de Deus permanece inabalável. Assim, a narrativa agourenta da sexta trombeta
serve como um profundo testamento da justiça cósmica, marcando a continuação de uma saga divina onde a humanidade é chamada a reivindicar o seu destino espiritual. À medida que a poeira começou a baixar devido aos acontecimentos catastróficos desencadeados pelo soar da sexta trombeta, a humanidade encontrou-se precariamente à beira de um abismo. Com a libertação dos 4 anjos do Eufrates, veio um catalisador inconfundível, impulsionando o mundo para uma fase de caos sem precedentes orquestrada por estes seres celestiais. No entanto, nem tudo estava perdido em meio à escuridão avassaladora. No tecido rasgado da história humana estava a possibilidade de redenção, tecida delicadamente pela mão orientadora da misericórdia divina. Enquanto a terra tremia sob a marcha dos 200 milhões de cavaleiros liderados pelos caídos, um tipo diferente de conflito começou a emergir. Um conflito que ocorreu não nos campos de batalha, mas dentro dos corações de cada indivíduo. À medida que a guerra cósmica se desenrolava, a humanidade foi incumbida de uma escolha profunda: sucumbir ao medo e à ruína provocados pelo pecado, ou voltar-se para a luz, procurando a redenção daquele que nunca a abandonou. Cada alma encontrava-se numa encruzilhada, muito distante do campo de batalha físico com as forças celestiais, mas entrincheirada numa luta igualmente significativa. As visões proféticas oferecidas no Apocalipse serviram não apenas como previsões de destruição, mas como apelos urgentes ao despertar e à transformação pessoal. Eles exigiam introspecção e um compromisso firme com caminhos de justiça, reconciliados pela graça estendida do alto. Ao longo da luta épica, tornou-se inevitavelmente claro que a escolha humana desempenhou um papel fundamental na determinação do curso dos acontecimentos futuros. Esta não era uma história apenas de seres divinos em confronto com entidades malévolas. Tratava-se também da participação ativa da humanidade no desenvolvimento do plano divino. Aqueles que pararam para ouvir em meio ao caos podem ter ouvido o chamado sussurrado ao arrependimento, ecoando as antigas promessas de um Deus justo e perdoador. Mesmo quando a terra estava chamuscada pelas ambições destrutivas dos anjos caídos, as oportunidades de renovação brilhavam como estrelas fracas num céu escuro. A narrativa do Apocalipse, embora certamente assustadora no seu retrato do julgamento final, também estava repleta de certa esperança. Dentro das descrições ameaçadoras da ira e da retribuição, o potencial para a compaixão divina permaneceu luminosamente visível. Para aqueles dispostos a atender ao chamado profético com humildade e fé, foi traçado um caminho para a restauração espiritual, conduzindo através de um vale sombreado pela morte até a luz da vida eterna. Neste drama cósmico, o potencial de redenção foi dramaticamente justaposto à recusa da humanidade em arrepender-se. No entanto, a persistência amorosa do Criador ofereceu oportunidades imprevistas e imensuráveis, acenando às almas para abraçarem a mudança e a graça. Aqueles que escolheram voltar-se para dentro e refletir em vez de fugir em desespero, poderiam encontrar refúgio no seu Criador, reforçado pela promessa das Escrituras, que assegura um amor mais forte do que qualquer poder terrestre ou celestial. Enquanto os anjos se preparavam para o próximo ato desta saga épica, um confronto com Miguel, o soberano celestial pronto para liderar os exércitos do céu contra os caídos. O tema subjacente do Apocalipse, a escolha, ecoou profundamente no silêncio que se seguiu à sexta trombeta. A vitória final não consistiu apenas em derrotar as legiões acumuladas pelos caídos, mas em indivíduos considerados pequenos no esquema cósmico maior, descobrindo o seu potencial para efetuar a transformação tanto interna como externamente. Assim, à medida que este capítulo do Apocalipse começou a terminar, a esperança surgiu no horizonte. Apesar dos sinais devastadores do julgamento, a narrativa exortava tanto os ouvintes como os leitores a alinharem as suas vidas com a sabedoria divina e a restabelecerem os seus laços com o divino. Foi uma poderosa declaração de resiliência, convidando a humanidade a considerar o seu porte espiritual
e a envolver-se plenamente com a história cósmica que ligou as suas lutas pessoais ao grande arco da redenção. O que se seguiu prometeu aprofundar-se na tapeçaria celestial, revelando as profundezas do significado teológico no confronto iminente entre seres celestiais. À medida que a narrativa prometia desenrolar-se, a humanidade foi lembrada do seu lugar na história divina, amada, escolhida e a quem foi dada a dádiva inestimável da escolha no meio dos conflitos cósmicos que moldam a eternidade.